Olá pessoal, me chamo Vitor, estarei apresentando o 10º trabalho da disciplina de Rede de Computadores 2, ministrada pelo professor Antônio Carlos. Essa atividade ela consistiu na configuração do serviço SSH. O que é esse serviço? Esse serviço ele é muito utilizado para abertura de conexão entre máquinas, ou seja, com esse serviço eu consigo fazer acesso remoto entre máquinas. Então, o primeiro passo que eu precisei fazer foi selecionar duas máquinas virtuais, sendo que uma máquina vai ser responsável por disponibilizar esse acesso e a segunda máquina vai acessar essa máquina via SSH. Então, a primeira coisa que eu tive que realizar foi realizar a instalação do servidor SSH, do serviço SSH, tanto o server quanto o client. Então, eu instalei aqui usando o comando sudo apt install OpenSSH server, client e server. Instalei, como eu já tinha instalado, não vou instalar novamente. Depois de ter instalado, eu acessei um arquivo de configuração do SSH. Ele está dentro da pasta etc/ssh sshd_config. Nesse arquivo de configuração, eu precisei fazer algumas alterações. Por padrão, ele vem com algumas configurações desabilitadas, como, por exemplo, o endereço de IP do SSH no qual eu vou acessar, que é esse Listen Address. Então, eu adicionei o endereço de IP dessa máquina daqui, que é 192.168.100.102. E também adicionei o protocolo número 2. Além disso, também eu especifiquei a porta, que é a porta padrão para acesso SSH, que é a porta 22. Depois de ter feito isso, eu também fiz algumas alterações com relação à segurança do serviço SSH, que foi ajustar o tempo de acesso para 360 segundos e para não permitir o acesso root, ou seja, desabilitar esse acesso, pois esse tipo de acesso ele pode deixar a máquina mais vulnerável, o serviço SSH vulnerável, E aí pode acontecer ataques de hackers. Além disso, eu também fiz uma última configuração que foi não permitir o acesso de usuários com senhas em branco, que é esse acesso daqui, e ele estava desabilitado. Depois de ter feito isso, eu salvei o arquivo, reiniciei o serviço SSH. Pronto, então já configurei esse serviço SSH. Agora eu só preciso consumir esse serviço da minha outra máquina, no qual eu vou fazer o acesso. Antes de fazer isso, eu só vou mostrar para vocês aqui que a máquina, o IP da máquina, só para vocês verem aqui. Como vocês podem perceber, essa máquina daqui, ela tem esse IP, que é o final 100.102. E eu vou agora para outra máquina, que é o que eu vou acessar, que eu vou fazer o acesso. Então, na minha máquina DEB2, vou abrir também aqui o ifconfig para vocês verem o IP dessa máquina, que são máquinas distintas. Então, o IP dessa máquina aqui, ele tem um final 105, é 100.105. Então, para eu conseguir fazer o acesso, primeiramente eu tenho que instalar também o SSH, o OpenSSH, porém, eu preciso instalar somente o modo client, já que eu só vou fazer o acesso do serviço. Eu não vou disponibilizar o acesso dessa máquina, a não ser que eu queira também disponibilizar. Como eu já fiz instalação direto dos dois, mas vocês podem instalar somente o client, sem problema. Depois de ter feito essa instalação, com aquele mesmo comando que eu usei anteriormente, aí vocês vão acessar de fato. Como é que eu acesso um serviço SSH de uma outra máquina? Então, eu utilizo o comando SSH. Eu preciso saber um usuário naquela máquina que esteja cadastrado. Então, eu sei que existe um usuário naquela máquina chamado VitorLC. E, além disso, eu também preciso informar qual o endereço do IP daquela máquina. Então, eu uso um arroba e informo o endereço de IP, que é 192.168.100.102. Além disso, como eu desabilitei na minha máquina 1, o acesso de usuários sem senha, ou seja, eu só consigo fazer um acesso informando uma senha, já que eu não posso informar a senha em branco. Então, eu vou utilizar o parâmetro "-p" para ele poder me pedir a senha e a porta, que é a porta padrão 22. Então, quando eu fizer isso, ele vai me pedir a senha desse usuário VictorLC. Eu vou informar aqui a senha. E pronto, acabei de acessar a minha máquina 192.168.100.5. Eu vou rodar aqui um ifconfig para vocês verem que de fato eu já estou acessando essa máquina. Aqui, como vocês podem perceber,
O IP da máquina aqui é o 92.168.102, que é da primeira máquina. Aqui eu vou dividir a tela para vocês verem. Ó. Aqui é a máquina 1. ifconfig-a. O IP é o 92.168.100.102. E aqui é a máquina 2, que está fazendo um acesso via SSH com a máquina 1. Então, foi basicamente isso, gente.